Nova descoberta em Camp Flegrei está preocupando os cientistas. Já não bastasse os tremores de terra e o levantamento recorde do solo, agora eles descobriram que o magma pode estar se infiltrando silenciosamente pela crostas. E olha só, nos últimos dias, esse gigante deu sinais de que está inquieto. Um relatório fresquinho do INGV, o instituto que monitora vulcões por lá, mostrou que até 23 de fevereiro a coisa ficou feia, com o chão subindo rápido por causa de um monte de terremotos. Não foi pouca coisa não, foi um enxame sísmico, algo fora do comum, que pegou todo mundo de surpresa. Esses tremores não são novidade por lá, mas o que está acontecendo agora é diferente. Os cientistas estão dizendo que nunca viram algo assim em Camp Flegrei, e isso está deixando eles com a pulga atrás da orelha. O chão subiu mais de 1 centímetro em um único dia entre 15 e 16 de fevereiro, algo que normalmente leva um mês inteiro para acontecer. Isso é sinal de que tem pressão acumulada lá embaixo. E os terremotos, mais de 600 em uma semana, só reforçam essa ideia. Teve tremor atrás de tremor, alguns bem fortes, como 2 seguidos no dia 19, de 3.1 e 3. 0 na escala Richter, que fizeram as paredes das casas racharem e o coração dos moradores bater mais rápido. Quem mora lá está acostumado com uns tremorzinhos de vez em quando, mas dessa vez foi um susto atrás do outro. Tudo começou no dia 9 de fevereiro, quando a terra passou a roncar sem parar, com terremotos rasos, daqueles que você sente bem na pele. A coisa ficou tão séria que no dia 15 o ritmo aumentou mais, como se o vulcão estivesse respirando forte, querendo dizer algo. Os epicentros desses tremores estavam bem no meio da ação, na cratera mais ativa chamada Solfatara, que fica no coração de Pozzuoli. É um lugar que já tem fama por soltar fumaça e gases quentes, mas agora está mostrando que pode ser mais que isso. Depois de dias de tensão, parece que a Terra deu uma acalmada. Os tremores diminuíram um pouco, voltando a um ritmo mais leve, com uns abalos menores, como um de 1.5 no dia 20 e outro de 2.3 logo depois. No dia 25, teve um de 1. Quase um sussurro comparado ao barulho dos dias anteriores. Mas ninguém está respirando aliviado ainda, porque esse silêncio pode ser enganador. Os cientistas dizem que isso é parte de uma fase chamada bradisísmica, que começou lá em 2005, quando o chão começou a subir devagar, sem parar. Só que agora essa subida está acelerada, e esse vai e vem de tremores está deixando todo mundo com os nervos à flor da pele. Por trás disso tudo, tem uma história antiga que os pesquisadores estão começando a entender melhor. Eles descobriram que Camp Flegrei já passou por erupções há dezenas de milhares de anos. E uma delas, há 108 mil anos, nem era conhecida até pouco tempo atrás. Antes achavam que a última grande explosão tinha sido há 40 mil anos, mas essas novas pistas mudaram o jogo. O que assusta é que essas fases de tremores e chão subindo sempre apareceram antes das erupções no passado. É como se o vulcão tivesse um padrão. Ele ronca, se estica e de repente acorda de vez. Será que é isso que está acontecendo agora? Enquanto os números e os gráficos mostram o que está rolando na superfície, lá embaixo a coisa está fervendo. O relatório do INGV diz que os gases estão saindo mais forte e o calor está aumentando no sistema hidrotermal, aquele monte de água quente e vapor que fica preso nas rochas. Na Solfatara, um sensor marcou 97 graus Celsius na última semana. E isso não é pouca coisa. Esses sinais mostram que alguma coisa está esquentando as entranhas do vulcão. Os moradores que já estavam com medo das casas desabarem por causa dos tremores, agora se perguntam, será que vem algo pior por aí? Os cientistas estão de olho, mas nem todos concordam no que vai acontecer. Alguns dizem que o pior que pode rolar é um terremoto de até 5.1, o que já seria um baita problema para as construções antigas da região. Outros, como um pesquisador do INGV chamado Giuseppe De Natale, vão além e falam que esses tremores e o chão subindo são sinais de que o vulcão está se preparando para algo maior. Ele estuda Camp Flegrei há anos e já viu esse tipo de coisa antes de erupções no passado. A dúvida é, será que é só barulho ou tem mesmo uma tempestade vindo por aí? E aí, o que está deixando os moradores mais nervosos é que as autoridades não estão dando respostas claras. Enquanto os cientistas alertam sobre o perigo, os oficiais dizem que é tudo normal, que Camp Flegrei sempre foi assim, subindo e descendo. Mas quem vive lá não engole essa história. Eles estão nas ruas, protestando, pedindo que o governo faça algo para reforçar as casas e garantir rotas de fuga seguras. Porque se o pior acontecer, não vai ser só um tremor que vai preocupar, mas sim o que esse vulcão pode jogar para cima, quando resolver acordar de verdade. O que está rolando em Camp Flegrei não é só uma questão de tremores e chão subindo. Lá embaixo, nas profundezas, tem um sistema complicado que os cientistas chamam de lasanha geológica. É isso mesmo. O vulcão tem camadas de magma, cada uma com seu jeitão diferente. Na parte mais funda, a uns 8 km ou mais,
tem um magma escuro, bem líquido, que parece xarope quente, com uns 1100 graus Celsius. Ele flui fácil, quase como o que a gente vê no Havaí, com rios de lava tranquilos e fontes jorrando sem muito estardalhaço. Só que esse magma não fica assim para sempre. Quando ele sobe, muda de cara, mistura com a crosta da Terra, esfria um pouco e vira outro tipo de magma, mais grosso e cheio de sílica, entre 60% e 65%. Esse é o problema. Quanto mais sílica, mais viscoso ele fica, tipo um melado que não escorre fácil. Ano passado, descobriram uma dessas câmaras a só 3,9 quilômetros da superfície. Pertinho demais para deixar qualquer um tranquilo. Esse magma grosso é uma bomba relógio. Ele prende gases como água, CO2 e enxofre lá dentro, igual uma panela de pressão bem fechada. O magma líquido lá de baixo solta esses gases aos poucos, como um caldeirão borbulhando baixo. Mas o magma viscoso da camada de cima segura tudo, aumentando a pressão devagarinho. Quando essa pressão estoura, não é brincadeira, é uma explosão violenta, bem diferente das lavas calminhas do Havaí. No passado, Camp Flegrei já mostrou do que é capaz com essas erupções devastadoras. As grandes erupções de lá, como a chamada Ignimbrite Campaniana, há 39 mil anos, acabaram com tudo por onde passaram. Esse tipo de magma viscoso vira nuvens de cinzas e avalanches incandescentes que correm pela Terra, destruindo o que encontram. Os cientistas estão cavando nas rochas para entender melhor, achando pedacinhos de magma presos em cristais que mostram que o material raso está cheio de gás, pronto para explodir. Enquanto isso, o magma líquido mais fundo está empurrando calor e pressão para cima, como se estivesse recarregando o sistema. Os sinais estão aí para quem quiser ver. Na cratera Solfatara, as fumaças estão soltando até 4.500 toneladas de CO2 por dia, e o enxofre está aumentando também. Isso pode dizer que o magma fundo está liberando gás, enquanto o enxofre aponta para movimento nas camadas mais rasas. A grande pergunta é, será que é só água quente mexendo as coisas ou tem magma de verdade subindo? Os pesquisadores ainda não têm certeza, mas uma coisa é fato. Camp Flegrei é uma mistura de magmas com personalidades diferentes e isso decide se vem uma erupção mansa ou um caos total. Um especialista em vulcões da Universidade de Londres, Christopher Kilburn, explica isso direitinho. Ele diz que a crosta de Camp Flegrei está sendo esticada como um elástico há anos. Quanto mais estica, mais perto está de romper. E olha só, depois de uma crise bradisísmica nos anos 80, essa crosta perdeu 2/3 da força que tinha. Se ela quebrar, o magma de baixo vai achar caminho para subir. É uma situação delicada, porque ninguém sabe ao certo quando ou como esse elástico vai ceder. Se o vulcão resolver acordar de vez, tem 3 possibilidades no radar. A primeira é uma erupção pequena, tipo o que rolou em Monte Novo, em 1538. Naquela vez, o chão subiu 17 metros em pouco tempo, abriu uma rachadura e jogou cinzas e lava por dias. Seria um problema local, com estradas bloqueadas e cinzas caindo em Nápoles. Mas nada que mudasse o mundo. Um cientista do Observatório Vesuviano, Stefano Carlino, acha que essa é a chance mais provável e que o vulcão pode até acalmar sozinho depois disso. Mas ninguém descarta que o bicho pode pegar mais feio. Cada tipo de magma traz um risco diferente. E o que está acontecendo agora está mantendo os cientistas acordados à noite. Eles sabem que o vulcão está ativo, mas prever o que vem pela frente é como jogar dados no escuro. Enquanto isso, quem vive ali sente cada tremor e se pergunta: será que o silêncio de agora é só uma pausa antes do grande estrondo? Se Camp Flegrei resolver mostrar as garras, uma erupção média já seria um problemão. Imagina aquele magma viscoso, o tal melado cheio de gás, entrando em ação. Ele pode explodir em nuvens de cinzas bem altas e soltar fluxos piroclásticos, que são ondas de gás quente e rochas correndo a 160 km. Não esvaziaria todo o reservatório de magma, mas ia bagunçar a vida por semanas. Nápoles ficaria sufocada por cinzas, os voos parariam e as evacuações virariam um caos, com todo mundo tentando escapar ao mesmo tempo. Agora, se o pior acontecer, a coisa fica apocalíptica. Uma mega erupção como a de 39 mil anos atrás seria o pesadelo total. Se o magma raso, rico em sílica, se conectar com uma recarga gigante vindo de baixo, a caldeira inteira pode colapsar. Cinzas cobririam o céu por meses, não só na Itália, mas em continentes inteiros. Esses fluxos piroclásticos varreriam cidades inteiras e o clima global ia sentir o baque, com um inverno vulcânico que podia durar anos. Comida? Só uns 74 dias de estoque em várias partes do mundo. Um cientista chamado Giuseppe Mastrolorenzo, que estuda Camp Flegrei há anos, está batendo o sino do alerta. Ele diz que uma erupção assim ameaçaria os 6 milhões de pessoas na região de Nápoles. E o pior, com quase nenhum aviso.
O magma raso já está em estado explosivo, segundo ele, o que significa que o tempo para reagir seria curtíssimo. Os cientistas acreditam até que uma explosão dessas no passado ajudou a acabar com os neandertais. É coisa séria, que mexeria com o planeta inteiro. Mas por que é tão difícil cravar o que vai rolar? Porque tem muita coisa que ninguém sabe ainda. O tamanho exato do reservatório de magma é um mistério. Pode ser um bolsão pequeno ou um tanque gigante. Eles tentam adivinhar com ondas sísmicas, medindo como elas passam pelo chão, ou olhando os gases que saem e o quanto a Terra está inclinando. Só que o gatilho para uma erupção é imprevisível. Pode ser um terremoto forte rachando a câmara ou a pressão dos gases chegando a 200 megapascals. Mas está perto disso ou não? Ninguém sabe ao certo. Em Monte Novo, o vulcão deu meses de aviso antes de explodir, com tremores e o chão subindo. Mas nas erupções grandes, o tempo pode ser bem menor. O magma viscoso é traiçoeiro. Diferente do magma líquido, que sacode tudo antes de subir, ele acumula pressão em silêncio. Isso torna o monitoramento um jogo de adivinhação. Desde 2005, o chão já subiu quase 1,5 metros, e no ano passado foram milhares de tremores, incluindo um de 4. 4 em maio, com 150 abalos numa única noite. O enxame sísmico monstro de fevereiro só jogou mais lenha na fogueira. Os sinais estão todos misturados. Gás saindo forte, tremores vindo e indo, o chão subindo. Um chefe do INGV, Mauro de Vito, diz que não acha que uma erupção vem já e que os sistemas deles dariam um aviso antes. Mas Mastro Lorenzo discorda. Ele acha que uma explosão grande pode vir com poucas horas de alerta. E aí o plano de evacuação, que precisa de 72 horas para funcionar direitinho, ia para o brejo. Esse plano de evacuação é outro calo no pé. Para tirar 500 mil de pessoas da zona vermelha em 72 horas, tudo tem que dar certo. Sem pânico, sem estradas bloqueadas, sem prédios caindo antes da hora. Só que no tremor de 4.4 do ano passado, em Pozzuoli, já foi uma confusão danada. Imagina se os 6 milhões de Nápoles resolvem sair ao mesmo tempo, com uma única rodovia principal para escapar. É uma receita para o caos, e os moradores sabem disso. Enquanto os cientistas tentam decifrar os sinais, a incerteza está comendo o povo por dentro. Será que vai ser uma erupçãozinha ou o fim do mundo? Os sinais de agora podem ser de algo pequeno ou de algo gigante, e só vamos saber quando acontecer. Por isso, quem estuda o vulcão está com o olho bem aberto, mas ninguém tem a bola de cristal para dizer o que vem por aí. A vida em Pozzuoli e arredores está longe de ser tranquila. Quem mora lá já perdeu a conta de quantas vezes sentiu a Terra chacoalhar nos últimos anos. Desde que essa fase bradissísmica começou, em 2005, os tremores viraram parte do dia a dia, mas o enxame de fevereiro levou o medo a outro nível. Teve casa rachando, gente sem dormir e muitos com malas prontas na porta, caso precisem correr. Um morador resumiu o clima. A gente vive com o coração na mão. Qualquer tremorzinho e todo mundo já sai correndo. O governo italiano está na corda bamba com essa situação. Os moradores estão cobrando atitude, exigindo que as casas sejam reforçadas contra os tremores e que as rotas de fuga sejam garantidas. Eles não aceitam mais ouvir que é normal ou que sempre foi assim. As ruas estão cheias de protestos, com placas e gritos pedindo soluções. Afinal, se uma erupção vier, não adianta só correr. É preciso ter para onde ir e como chegar lá sem virar alvo do vulcão. Os cientistas, por outro lado, tentam manter a calma enquanto correm contra o tempo. Eles sabem que Camp Flegrei não é um vulcão qualquer. Diferente dos vulcões abertos, como os da Islândia, onde o magma líquido dá sinais claros semanas antes, aqui o magma viscoso joga sujo. Ele pode ficar quieto, acumulando pressão, e de repente explodir sem avisar muito. Foi assim em 1538, com Monte Novo, que deu meses de alerta, mas os especialistas temem que uma mega erupção não seja tão generosa. Giuseppe De Natale, um dos grandes nomes do INGV, já está alertando desde 2018 que o melhor seria tirar o povo da região aos poucos. Ele acha que deixar a área esvaziar naturally seria mais esperto do que esperar o pior e tentar evacuar na correria. Só que tem muito interesse em jogo. Turismo, construção civil e grana rolando para manter tudo como está. Isso cria uma briga feia entre quem quer segurança e quem quer lucro, enquanto o vulcão não toma partido. O plano oficial diz que dá para evacuar a zona vermelha em 72 horas, mas na prática ninguém acredita nisso. Quando o tremor de 4.4 bateu ano passado, Pozzuoli virou um formigueiro, com gente tentando sair e as ruas travando. Imagina isso com 6 milhões de pessoas saindo de Nápoles pelas poucas estradas que existem? É o tipo de coisa que dá pesadelo só de pensar. Mastro Lorenzo já avisou. Se vier uma grande, pode ser questão de horas, não dias, e aí ninguém escapa ileso. Enquanto isso, os sinais do vulcão não param de confundir.
O gás está saindo forte, o chão sobe sem pausa e os tremores vêm em ondas. Os cientistas tentam ler esses sinais, mas é como montar um quebra-cabeça com peças faltando. Pequenas erupções ou grandes explosões começam com pistas parecidas, e só na hora H a gente vai descobrir o tamanho do problema. Por isso, o monitoramento segue a todo vapor, mas sem garantia de que vão prever o próximo passo. A tensão está no ar, e os moradores sentem isso na pele. Cada dia sem tremor é um alívio, mas também um medo do que pode estar se armando em silêncio. O vulcão está acordado, isso é fato, mas ninguém sabe se ele vai só bocejar ou se vai rugir com tudo. A incerteza é o que mais pesa, e quem vive ali já aprendeu a conviver com essa sombra sem saber o que o amanhã vai trazer. O futuro de Camp Flegrei é um grande ponto de interrogação. Os cientistas continuam cavando, medindo e tentando entender o que está cozinhando lá embaixo, mas o vulcão não entrega fácil seus segredos. Enquanto isso, a vida segue entre tremores e esperança, com o povo de olho no chão e os pesquisadores de olho nos dados, todos esperando para ver o que vem pela frente. O que faz Camp Flegrei tão perigoso é essa mistura louca de magmas que vivem lá embaixo. Tem o magma líquido, que sobe fácil e não causa tanto estrago, e o viscoso, que segura os gases até explodir tudo de uma vez. Cada um tem seu papel, e juntos eles formam um sistema que pode ir de um vazamento tranquilo a uma catástrofe global. Os cientistas descobriram que o magma raso, a uns 3,9 km da superfície, está carregado de gás e pronto para fazer barulho, enquanto o mais fundo está empurrando energia para cima. Pode ser que o vulcão acalme sozinho, como já fez antes, ou que ele guarde uma surpresa maior. O monitoramento ajuda, mas não é infalível. E os planos de evacuação, que precisam de 72 horas, podem não dar conta se o tempo for curto. É um jogo de paciência e nervos, com milhões de vidas na balança. Enquanto o debate segue, entre cientistas otimistas e os que alertam para o pior, o vulcão continua seu show. O silêncio dos últimos dias pode ser um alívio, mas também um sinal de que ele está juntando forças. Para quem assiste de longe, é fascinante. Para quem vive lá, é uma espera angustiante. Quer saber mais sobre o que está rolando em Camp Flegrei? Dá uma olhada nos próximos vídeos e se inscreve no canal para não perder nada. Essa história está só começando e o que vem pela frente ninguém sabe. Camp Flegrei é um mistério vivo, um gigante que pode dormir por mais anos ou acordar amanhã. Fica ligado aqui com a gente para acompanhar essa saga, porque esse vulcão ainda tem muito para contar. E você, acha que ele vai explodir ou vai sossegar? Deixa sua opinião aí nos comentários e vamos discutir juntos o que esse silêncio todo pode significar.